Olá, tudo bem? Estamos de volta, estamos estudando nessa série de 4 aulas, estamos estudando funções logarítmicas. Nessa segunda aula dessa série, vamos apresentar as funções logarítmicas crescente e funções logarítmicas decrescente. Vamos em frente? Primeiros slides nós fazemos uma retomada à aula anterior em que apresentamos a função logarítmica. De maneira simples, falamos que a função logarítmica ela é o inverso da função exponencial. E aí apresentamos alguns exemplos. Na lei de formação aparece sempre um logaritmo. E esse logaritmo com certeza satisfaz as condições de existência desse logaritmo. Então esse é um dos diferenciais da função logarítmica. É o inverso da função exponencial e na sua lei de formação está um logaritmo. Algumas características que ressaltamos na aula anterior é a questão da base, da condição da base de uma função logarítmica. Qual é? A base de um logaritmo deve ser positiva. Ok. Aqui, na função logarítmica, a base deve ser positiva também. E a base, lógico, tem que ser diferente de 1 para que essa função exista. Esse exemplo em pauta aí, né, f de x igual a log de x na base 3, como a base é 3, ela é maior do que 0 e, logicamente, 3 é diferente de 1, satisfaz as condições, é um exemplo de uma função logarítmica. Vimos também que os próximos 2 exemplos não são. Esse aí, né, essa função log de x na base 1, não é uma função logarítmica, pois a base é 1 e a base não pode ser 1. Ela deve ser diferente de 1. E o outro exemplo que não é função logarítmica, olhe para a base. A base desse exemplo aí, f de x igual a log de x na base menos 5, ops, né? A base negativa não pode, a base deve ser positiva, ou seja, maior do que 0, para que a função logarítmica exista. Nós vamos em frente porque também recordamos algumas características dessa função, essencial para percebermos se ela é crescente ou decrescente, como veremos nos slides seguintes. Mas vamos às características. Retomando, vimos que no intervalo de 0 a menos infinito não há definição dessa função logarítmica, ou seja, ela não existe. Por isso que o seu gráfico aparece nesses 2 quadrantes aí que estamos vendo, né? O quadrante 1 e o quadrante 4. A função sempre passa no ponto 0 e 1, e nesse ponto, ou melhor, no intervalo 0 e 1, a função é negativa. Destaque aí ó, o intervalo em vermelho, ó, só para você destacar e perceber que nesse intervalo a função é negativa. No próximo, o intervalo em amarelo representado, a função é positiva, ou seja, vai de 1 a mais infinito, a função logarítmica é positiva. Está aí o domínio, né, e a imagem. O domínio são todos os reais positivos, diferente de 0, e a imagem, ou no caso, né, a imagem é igual ao contradomínio, a imagem são todos os reais. Relembrando outras características essenciais para esse momento, né, o gráfico da função logarítmica passa sempre pelo ponto 1 e 0. Né, vimos que o seu conjunto de imagens são os reais. O gráfico nunca toca o eixo x, né, aparentemente está bem próximo, né, mas isso continua infinitamente, nunca tocando o eixo y. Temos um exemplo aí de um gráfico, e é importante observar o aspecto do gráfico. Nós vamos ter isso bem em mente das funções crescente e decrescente. Temos que ficar ligado no formato dos gráficos. Então, primeiro a função crescente. Veja o formato desse gráfico, como é que ele se comporta. Veja que para a base maior do que 1, nós vamos sempre ter, em se tratando de funções logarítmicas, ela vai ser crescente. Vamos retomar o que é uma função crescente. Veja que no eixo do domínio, ou seja, os valores x, quando eu aumento os valores do domínio, os valores para a imagem também aumentam, né? Se os valores do domínio crescem, necessariamente os valores da imagem também crescem. Veja aí, ó. Então percebemos que esse formato de gráfico é de uma função crescente. Queremos destacar bem isso, por quê? Porque a base é maior do que 1.
Então, para toda função logarítmica, sempre que a base for maior do que 1, ela é crescente e o gráfico terá esse aspecto. Veja que quando aumentamos o valor para x, necessariamente os valores de y da imagem também aumentam. Veja o exemplo de x igual a 2. Eu tenho y igual a 1, ou f de x igual a 1. Para x igual a 8, eu tenho f de x igual a 3. Então, aumentei x e aumentou y como resultado. Esse é o comportamento de uma função crescente. E sempre quando a base for maior do que 1, e esse é o caso, né, a base é igual a 2, já de antemão sabemos que estamos tratando de uma função crescente. Resumindo, numa função logarítmica, sempre que uma base dela, né, da função, for maior do que 1, é uma função crescente. E o gráfico terá esse aspecto. Na próxima tela, temos um exemplo, o mesmo gráfico, mas como que ele se comporta da maneira que falamos anteriormente. Ó. À medida que eu fui aumentando os valores no domínio, foi também obtendo valores maiores, crescentes também na imagem. Veja a tabela que geralmente nós construímos, que antecede o esboço do gráfico. À medida que eu aumento os valores no domínio, os valores de x, necessariamente crescem também os valores da imagem. Isso é característica de uma função crescente. Agora, a função decrescente, lógico, acontece o oposto. E veja o aspecto do gráfico. Atente bem para o aspecto do gráfico de uma função logarítmica crescente. De novo, a condição dela está na base. Uma função decrescente, ela tem a base do logaritmo entre 0 e 1. Então, sempre que nos depararmos com uma função que a base está entre 0 e 1, já sabemos de antemão que se trata de uma função decrescente. A função decrescente, à medida que eu aumento os valores em x, o que acontece com a imagem? Ela diminui, os valores vão decrescendo. Essa é a característica de uma função decrescente. E nas funções logarítmicas acontece o mesmo. Ó. Então, por exemplo, né, a imagem para x igual a 4 e x igual a 8. Ó, eu aumentei, saí de 4 para 8. E a imagem, ó, o que aconteceu? Um valor maior, menos 1, foi para um valor menor. Aconteceu o inverso. Ó. Eu aumentei no domínio, mas o que aconteceu com as imagens? Elas decresceram, né? Elas diminuíram. Então, essa é a característica da função decrescente, e na função logarítmica, em especial, queremos ficar atento ao gráfico. Resumindo, se a base está entre 0 e 1, ela é decrescente. Então, já definimos, né, o que é uma função crescente e decrescente. Nesse caso, quando construímos um gráfico de uma função decrescente, quando aumentamos os valores no domínio, isso aí estamos relembrando, né, recordando, quando aumentamos o valor no domínio, os valores da imagem decrescem, diminuem. Esse é um aspecto fundamental da função logarítmica. Agora veja os exercícios, né? Queremos estar atento aos exercícios que vão nos lembrar como identificar as condições para que uma função logarítmica seja considerada crescente ou decrescente. Nós já sabemos que quando a base é positiva, ela é crescente, né? Vamos ver aqui a situação. Ó. Qual é a base desse exemplo? A base é 5, ou seja, a base é maior do que 1. Já sabemos de antemão que é uma função crescente porque A é igual a 5. Ok, e 5 é maior do que 1. Sempre que tivermos, né, uma função em que a base for maior do que 1, ela é crescente. E se a base estiver entre 0 e 1, ela é decrescente. Esse aspecto do gráfico, ou os aspectos dos gráficos das funções crescente e decrescente, são importantíssimos termos na nossa mente, para identificarmos, às vezes, num exercício, e essa identificação é quase que de imediata, né? De imediato. Veja esse exemplo, 2. O gráfico mostra o comportamento da função logarítmica na base A. A base é A. Então, o valor de A é... O aspecto desse gráfico, note, ele é de uma função crescente ou decrescente? Com certeza você recordou que o aspecto desse gráfico é de uma função decrescente.
E aí lembramos que uma função decrescente, a base tem que estar entre 0 e 1. Qual é a única opção aí em que o valor está entre 0 e 1? Lógico, né? O gabarito letra D de dado, né? Então, a solução da função, que a base sendo meio, no caso específico aí, nós vamos estar tratando de uma função decrescente. E a única opção que tem uma base igual a meio, ou melhor, entre 0 e 1, é a letra D. Então, percebemos a importância de reconhecermos não só o tipo de função, mas o tipo de gráfico e o comportamento que ela tem, se é crescente ou decrescente, e isso diminui até os nossos esforços em resolver muitas das questões. Então, está aí, trata-se realmente de uma função decrescente e a base tem que estar entre 0 e 1. Aplicamos esses conhecimentos e não precisamos fazer grandes cálculos para resolver exercícios desse tipo. Então é isso, né? Já resumimos, né, e aprendemos, reforçamos o nosso treino sobre as funções logarítmicas, destacamos aqui os tipos de funções que são consideradas crescente e decrescente, a condição está na base, e esperamos que você continue o seu treino, os seus estudos, e para mais detalhes, acesse a plataforma educ.ce.ac.gov.br para mais detalhes e mais materiais.